Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje quinta-feira, 9 de abril, estou encaminhando esse vídeo aqui, passando alguns informativos e orientações gerais, principalmente sobre a Instrução Normativa 03, que está acompanhando esse vídeo. A Instrução Normativa foi elaborada pela PROEM em parceria com as DDEs de todos os campi, e ela norteia aí o processo de avaliação, né, distribuição de notas através do processo remoto, né. Vou aproveitar aqui também e passar alguns outros informativos. O primeiro deles, com relação ao conteúdo, nesse ponto eu gostaria de falar mais específico com os docentes, né, para que eles possam fazer aí uma reflexão com relação aos seus conteúdos e o que eu quero dizer com isso. Eu sei que todos fizeram a preparação dos seus planos de ensino, prevendo passar com esse conteúdo de forma presencial, né, tinha lá um planejamento, só que agora nós estamos aí temporariamente trabalhando através de atividades remotas e a gente não sabe exatamente em qual data nós vamos retornar para o período presencial, nós estamos aí diante de uma incerteza. Então, o que eu tenho conversado com alguns alunos têm demonstrado algumas preocupações no sentido, às vezes tem um professor que está passando com conteúdo e está dando informação que ao retornar o período presencial vai fazer a continuidade daquele conteúdo, né, vai dar uma explicação mais detalhada sobre aquele conteúdo e tudo mais. A preocupação tanto dos alunos, e aí se a gente for parar para pensar de certa forma coerente, às vezes esse período pode ficar muito longo, né? A gente pode ser que volte daqui 2, 3 meses, né? E aí o problema que nós percebemos nisso é que vai perder aquele vínculo, né? Acaba perdendo a sequência do raciocínio que cada um estava empenhando aí dentro da matéria. Então, na verdade, uma sugestão, né, uma recomendação para que todos façam uma análise com relação aos conteúdos e ver quais conteúdos podem ser aí finalizados, né? Então, de tudo aquilo que você viu planejado para esses 2 meses iniciais, ver qual conteúdo que você pode de fato finalizar ele para não ficar nenhum rastro, né, nenhuma ponta para depois você dar continuidade, né? Porque como eu disse, às vezes isso pode demorar e isso depois pode gerar uma expectativa no aluno, às vezes pode perder a tua linha de raciocínio também, e assim vai, tá? O segundo ponto é sobre o guia de estudos, nós estamos fazendo um reajuste nele, e qual é o reajuste? Naquele primeiro que vocês preencheram, nós tínhamos colocado uma seção que era para partes voltado para regime domiciliar. Neste momento não temos nenhum aluno necessitando, né, disso de modo mais específico, né? A Coordenadoria de Educação Especial tem feito o trabalho à parte, tem acompanhado, então nesse momento aquela parte do guia não está sendo utilizada. Nós vamos retirar aquela parte do guia para facilitar tanto para vocês, os docentes, quanto para os alunos terem um entendimento melhor sobre esse guia. A Andrea também encaminhou para nós aí uma sugestão de guia, ela vai verificar o que na sugestão dela tem de diferente do nosso e vai fazer um complemento nesse guia. E uma outra coisa que nós vamos pedir, vamos tentar alinhar dentro desse guia, com relação a uns problemas que nós estamos tendo de choque de horários. Então, tem docente que tem feito, tem marcado as aulas ao vivo, né, as transmissões ao vivo, e não o horário da sua disciplina, marque um horário, né, algum horário qualquer, e esse horário qualquer acaba chocando com outro horário de transmissão ao vivo de professor, né? Então isso tem dificultado para o aluno e às vezes tem dificultado também o trabalho do docente, porque aquele que está seguindo o horário da sua aula, ele acaba chegando no horário, os alunos começam a informar ele que já tinha outra marcada também, então acaba gerando um pouco de desorganização. Então nesse guia de estudos, nós vamos pedir para que vocês indiquem os horários que vocês estão colocando e vamos tentar extrair os dados desse guia para tentar tipo, montar um cronograma dessas transmissões, né, para facilitar o aluno, em que momento que ele tem que acessar para assistir, e também para evitar né, esse tipo de choque que tem ocasionado aí, né, dos horários dos docentes. Né. Uma outra orientação que eu estou encaminhando aqui é com relação a como é que você faz esse planejamento das suas aulas dentro das suas atividades remotas. Né. Como nós estamos trabalhando aí de forma, usando tecnologia, você tem aí um espaço maior de tempo, e aí você pode fazer isso por ciclo, né, por período. Então, se no modo presencial, por exemplo, você tinha 4 aulas por semana, não é necessário que você
tenha 4 transmissões ao vivo durante a semana, né? Você pode fazer uma transmissão ao vivo, né, se for dentro do seu planejamento, depois gravar essa transmissão ao vivo, deixar disponível para eles, colocar talvez uma atividade, mas você pode usar o período da semana para que o aluno possa desenvolver, porque possa assistir os vídeos, ler os materiais que você está disponibilizando e tudo mais. Então, não necessariamente você precisa, se são 4 aulas, tem que fazer 4 encontros, postar 4 atividades, não é isso. Você pode fazer uma e dar ao longo da semana o prazo para ele realizar isso, né? No formulário de avaliações que os alunos postaram, né, e que a maior parte dos alunos preencheu, né, tivemos a maioria de preenchimento, boa parte do que o pessoal apontou foi excesso de atividades, né? Eu até comentei no e-mail que, de certa forma, isso é positivo, né, porque se fosse o contrário, que seria preocupante, né, os alunos tivessem respondido que tinha muito pouca atividade, né, poderia estar dizendo, está fazendo de qualquer jeito, está colocando qualquer coisa lá para cumprir tempo, e não é, né, na verdade o pessoal viu que realmente foi sério o negócio, os professores estão colocando bastante material, estão dando sequência nas aulas, na pesquisa que os professores responderam também deu para ver que eles indicaram que boa parte da disciplina está conseguindo conduzir de forma remota, né? Só que agora a gente precisa dosar um pouquinho essa questão da quantidade para que não fique aí um excesso, para que não prejudique também os alunos, tá? Então, os próximos guias que você for fazer, nas próximas semanas que você for fazer seu planejamento, pensa um pouquinho sobre isso, né? Faça por ciclo, lance de uma forma, deu a semana para que ele possa fazer, sem se preocupar muito ao dia da sua aula, né? Com o quantitativo de aulas presenciais que você teria. A única questão do dia da sua aula é se você for fazer uma transmissão ao vivo. Aí o ideal é que você use o mesmo horário da sua aula para fazer a transmissão ao vivo, porque se você estiver usando o horário da sua aula, dificilmente vai chocar com outro professor, né, deste mesmo curso. Tá? Então, mais é uma recomendação que eu acho que vai facilitar aí o trabalho tanto de vocês quanto o trabalho, né, os estudos aí por parte dos alunos. Tá? Agora eu vou falar um pouco da avaliação que está nessa instrução normativa, né? E aí a recomendação que nós estamos fazendo para vocês é que vocês também façam uma análise para ver qual é o conteúdo que a turma está mais madura para fazer avaliação, né? Por quê? Quando nós estamos lá nas aulas presenciais, é normal a gente, quando chegar, por exemplo, na primeira avaliação, a gente pegar todo o conteúdo que foi lecionado, né? Desde o primeiro dia de aula até o dia da avaliação, a gente coloca isso na prova, né, ou no trabalho, e cobra isso dos alunos, né? Como nós estamos no período remoto, e aí a gente tem que entender também que os cursos não são EAD, eles são presenciais, nós estamos num período de adaptação, principalmente nessa primeira atividade avaliativa, pode ser que os alunos tenham aí um pouco de dificuldade, isso é normal, se sintam um pouco inseguros e tudo mais. Por parte dos docentes também, né, que boa parte aí não tinha uma experiência com educação à distância, então talvez não se sinta tão confortável. Então a recomendação que nós estamos passando é que você analise, dentro do que você trabalhou com os alunos, qual que é o conteúdo que você acha que pode ser finalizado e qual conteúdo você acha que a turma está madura para fazer essa avaliação. Então, não precisa colocar, o que nós estamos pedindo para que vocês avaliem, não precisa colocar todo o conteúdo que você trabalhou desde o primeiro dia de aula. Avalie, né? Então, de repente, eu dei 3 tópicos do meu conteúdo, o primeiro tópico a turma, eu percebi, né, todo esse processo, que a turma já está bem consciente sobre ele, está bem madura, então eu vou fazer uma avaliação sobre essa primeira parte, e vou pontuar, eu vou dar a avaliação em cima dela. Tá? Então faça essa análise. Os professores que já realizaram algum tipo de avaliação num período presencial, ou seja, até o dia 15 de março, essa nota tem validade, então você prevalece, você mantém ela normalmente, tá? Não tem impacto nenhum. Né? Outra coisa que nós estamos pedindo, aí é uma sugestão também, é para que vocês façam revisões. De repente você pode gravar um vídeo fazendo uma revisão do conteúdo, você pode fazer uma live, né, uma transmissão ao vivo, fazendo uma revisão, e as correções também. Então faça as correções do exercício, das avaliações, dê prazos longos para que eles possam desenvolver, né, e dê oportunidades para aqueles que não entregaram ou para aqueles que tiveram uma nota baixa. Né. Então o pedido que nós estamos fazendo aqui de modo geral é que sejam flexíveis com relação a isso. Tá? Falando mais específico da instrução normativa,
ela, na verdade, ela ficou um pouco aberta, né, para que a gente pudesse definir em cada campus, né, porque como eu tenho passado para vocês nos e-mails, né, das 8 unidades do IEF de Minas, tem campus que está conseguindo desenvolver as atividades de uma forma um pouco mais tranquila e tem outros que estão tendo um pouco mais de dificuldades, né. Então a IN ela dá um norte, mas é o campus que vai fechar alguns pontos, né. Então a primeira, na verdade eu estou mandando um documento, mas é o artigo 4º que é o mais tenso aí, né, que fala exatamente como que vai ser o processo, né. Então, dentro do artigo 4º tem um inciso lá que fala que fica a cargo da DDE e CGE, né, o equivalente de cada campus, orientar os docentes quanto ao calendário das avaliações, podendo ou não concluir o bimestre para os cursos técnicos integrados. Então, a dúvida era, vamos fechar ou não o primeiro bimestre nos cursos técnicos integrados? Isso estou falando para os segundos e terceiros anos. Tá? O primeiro ele está trabalhando no regime semestral. Nós tivemos ontem uma reunião com os coordenadores, teve a participação também da Andréia, pedagoga, teve a participação do André Gripe, do Thiago, e nós discutimos a respeito disso, e no nosso entendimento, né, o que nós determinamos aí para que o campus deva seguir é o fechamento do integrado, do primeiro bimestre, com relação às notas, né? Então, a nossa ideia é fechar o primeiro bimestre, não deixar nada pendente para o retorno, né? Porque a preocupação nossa durante a discussão foi ter um acúmulo muito grande de avaliações no retorno. Então imagine que passe o primeiro bimestre, passe o segundo, digamos que a gente volte no segundo bimestre para as aulas presenciais. Então, se o aluno tem 18 matérias, 18 vezes 2 disciplinas, aí tem mais o segundo, então ele vai ter mais prova do que aula no segundo bimestre. Se a situação puxar até o terceiro bimestre, né, aí a coisa fica bem pior. Então a ideia que a gente achou menos impactante seria fechar esse primeiro bimestre. A instrução normativa possibilita também a gente fazer alteração com relação ao fechamento do bimestre. Então aqui no nosso calendário acadêmico do campus Poços de Caldas estava previsto o fechamento no dia 27 de abril. Ontem, na reunião com os coordenadores, nós entendemos que o melhor seria fazer esse fechamento no dia 11 de maio. Então, o que isso significa? Que os professores que atuam nos segundos e terceiros anos dos cursos integrados podem fazer a avaliação de fechar o primeiro bimestre até o dia 11 de maio. Né? Em analogia a isso, os integrados dos primeiros anos que trabalham com regime semestral, na resolução que estabelece o regime semestral, ele também colocava que após 50 dias você teria que ter lançado 50% da nota. Então, essa mesma data vai ser utilizada para os integrados novos. Tá? Então, para quem atua no primeiro ano, você vai precisar lançar 50% da nota até o dia 11 de maio. Tá? E também em acordo com os coordenadores, os cursos subsequentes, o superior, que são semestrais, né, mas o pessoal pediu também para que seja uma data limite aí para lançamento de boa parte da nota até 11 de maio também. Aí, imagino que deve estar passando pela cabeça de vocês com relação ao prazo, né, eles vão falar assim, então quer dizer que está afirmando que nós estaremos com atividades remotas até o dia 11 de maio. Não. O que eu estou dizendo aqui é que nós temos que ter um planejamento, né, pronto para, se nós tivermos a manutenção das atividades remotas, o que vai acontecer até qual período. Né? Então, o que nós estamos pedindo é para que todos os professores façam um planejamento das atividades avaliativas, considerando a data de 11 de maio, para que que essas notas sejam fechadas, né? Caso tenha alguma alteração até essa data, né? Por exemplo, digamos que volte a trabalhar presencialmente, ou que aconteça, sei lá, uma suspensão de aulas, enfim, qualquer coisa que aconteça nesse percurso, obviamente nós vamos alterar. Mas nesse momento o que a gente precisa, né, para ter também tranquilidade tanto para os docentes quanto para os alunos, é ter um planejamento com relação aos próximos passos. Tá? Então esse é um ponto interessante. O segundo item que está na N está falando
que a equipe pedagógica e a coordenação de curso de cada campus deverá orientar os docentes quanto aos tipos e metodologias de avaliação mais adequadas. Tá? O que nós combinamos ontem na reunião? A Andréia, a pedagoga, vai fazer um vídeo, vai fazer alguns vídeos de orientações sobre instrumentos avaliativos, né, dando uma dica aí para os docentes que talvez não tenham tanta experiência com educação à distância, que tipo de ferramenta pode utilizar, que tipo de instrumento avaliativo pode ser interessante, né? Então também nós entendemos também que vai ser um momento diferenciado de reflexão por parte dos docentes. Na sala de aula do Google, que nós colocamos os professores, tem lá tem um vídeo que foi feito pelo André Grip explicando como usar o formulário do Google para avaliações. Ele tem uma parte lá que ele embaralha as questões, se o aluno acertou ele já dá um feedback positivo, que você já deixou programado, se o aluno errou ele já dá um feedback negativo, explicando, feedback negativo não, né, explicando, né, o que ele errou, qual que seria a alternativa correta. Então, no Google Sala de Aula já tem esse vídeo pronto, que foi feito pelo André Grip. Né? Então, nós vamos dar essas orientações também. Quem precisar também de ajuda, entre em contato conosco, que nós vamos dar esse apoio. Né? Entendemos que é um momento diferenciado, delicado, mas precisamos aí com calma superar, né, essas barreiras que estão aparecendo. Né? O outro item fala, atividades avaliativas não poderão ocorrer de forma síncrona. Né? O que isso quer dizer? Que você não vai poder marcar uma prova para acontecer, sei lá, numa quarta-feira das 9 às 11. Né? Você não vai poder estabelecer um horário fixo para dar a sua avaliação. Você vai ter que dar um prazo para que os alunos possam fazer. Então, sei lá, o aluno vai ter que fazer um texto, né, um resumo, sei lá, sobre algum material, e aí você vai dar 3, né, na verdade são mais dias, mas você vai ter que dar um prazo para ele, uma semana para que ele possa fazer essa atividade. Né? Então nada com horário específico para que ele possa desenvolver. Né? O professor poderá, outro item, né? O professor poderá alterar os instrumentos avaliativos e os valores previstos nos planos de ensino. Né? Então tudo aquilo que você havia previsto no plano de ensino, com relação à data e peso dos instrumentos avaliativos, ele está sendo flexibilizado. Então não se preocupe com isso, podem fazer essas alterações, só que isso vocês precisam registrar nos guias, tá? Nos guias de estudo. No plano de ensino ninguém precisa mexer, deixa do jeito que está, e aí depois, na hora que a gente for guardar essa documentação escolar, nós vamos anexar o plano de ensino com o guia, né? E obviamente as portarias, instruções normativas que foram publicadas durante esse percurso. Tá? Então você pode fazer alterações de peso, e de data, né? Que se você já tinha previsto isso com uma data fechada dentro do seu plano de ensino. Né? O swap também ele vai estar flexibilizado, né? Porque geralmente ele fecha o período e você não consegue mais lançar, mas também vamos dar essa liberação. Tá? Então, pessoal, é isso. Se vocês tiverem alguma dificuldade, problema, peço que me encaminhem, nós estamos dando suporte necessário dentro das condições que nós temos, né? Então qualquer problema, dificuldade, estamos aí à disposição, tá? Agradeço a todos, parabenizo todos pelo trabalho, né? É um momento difícil, delicado, mas acho que com calma, né? Nós estamos conseguindo passar um pouco de tranquilidade para os alunos, né? Acho que isso é importante e de uma certa forma, né, estamos conseguindo dar sequência sem que criar aquela ruptura, né, do trabalho que nós vimos desenvolvendo até então, tá? Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.